Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta é um convite, é uma palavra do Senhor Jesus. Ele promete alívio para as nossas dores, mas nós precisamos buscá-lo, nós precisamos crer nele, nós precisamos ter comunhão com ele, então, para receber as bênçãos. Mediunidade e loucura, é esse o tema que eu irei tratar aqui com vocês por alguns minutos. Esse assunto está na internet, em dezenas de artigos, de notícias, e também está no Livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Então, não é nenhum segredo de doutrina. Esse livro está publicado na internet e todos podem conhecer esse assunto. Eu me aprofundei, já conhecia esse assunto, mas apenas superficialmente. Agora me aprofundei mais um pouco, porque achei muito interessante. Eu tenho convicção de que a maioria da população brasileira não conhece. E também tenho a impressão de que muitos e muitos dos adeptos do Espiritismo não conhecem essa parte, eu diria, uma parte negativa do Espiritismo. Mas eu não vou aqui fazer juízo de valor, não vou falar alguma coisa que eu não conheço, não fui médium e não conheço em profundidade esse assunto, então eu vou deixar que os outros falem por mim, que Allan Kardec fale, porque no Livro dos Médiuns ele relata esse problema, ele fala a respeito desse assunto, e se relata, se relatou, se escreveu, e se é do conhecimento público, nós precisamos saber o que ele diz e saber o que os outros dizem. Nós precisamos ter o contraditório. Então, um dos objetivos da nossa análise é que as pessoas conheçam o contraditório, a outra parte. Pois bem, médium. As pessoas que exercem a mediunidade estão propensas a ter distúrbios mentais, transtornos mentais, ou, a palavra mais comum, eles podem ficar loucos. O que diz o Espiritismo? O que diz ex-espírita, que durante 20 anos trabalhou, conheceu, exerceu a prática mediúnica? O que diz os psicólogos, os médicos? É isso que nós vamos ver aqui. Vamos tratar desse assunto com certa imparcialidade, mas colocando como elas estão. A palavra oficial do kardecismo a respeito de médium é o seguinte: toda pessoa que sente num grau qualquer influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente às pessoas e, consequentemente, não constitui privilégio exclusivo de ninguém. Por isso mesmo, poucas são as pessoas que não possuem algum rudimento dela. Podemos dizer, portanto, que todas as pessoas são, mais ou menos, médios. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159. Allan Kardec responde às seguintes questões. Capítulo 18, itens 3 e 5 desse livro. O exercício da mediunidade pode ter inconvenientes do ponto de vista da saúde? Abstração feita do abuso? Ele diz: há casos em que é prudente e mesmo necessário abster-se ou pelo menos moderar o exercício, esse exercício da mediunidade. Isso depende dos estados físico e moral do médium. Aliás, o médium geralmente percebe e, quando se sente fatigado, deve abster-se dela. Outra pergunta respondida pelo autor do Livro dos Médiuns, Allan Kardec. A mediunidade poderia produzir a loucura? Esse é o ponto fundamental que nós vamos ler agora.
não mais do que qualquer outra atividade, quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro. A mediunidade não produzirá loucura quando o princípio não existe. Mas se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer no estado moral, o bom senso diz que é preciso usar a cautela sob todos os aspectos. Qualquer causa de agitação pode ser prejudicial. Ele diz mais o seguinte: com relação à mediunidade exercida pelas crianças, abre aspas, certamente e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações excessiva sobreexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastar as crianças dessas ideias ou práticas, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Livro dos Médiuns, capítulo 18, item 221, pergunta de número 6. Então vocês leram aqui que é muito perigoso crianças se envolverem com a prática mediúnica. É uma advertência do codificador da doutrina espírita. Na pergunta anterior, na questão anterior, ele, ao dizer a mediunidade poderia produzir loucura, ele não diz nem sim, nem não. Ele diz que produz sim, não mais do que qualquer outra atividade, desde que haja uma predisposição, uma fraqueza do cérebro. Eu não gostei dessa pergunta aqui, mas tudo bem. Pelo que eu entendi, Kardec declara que a loucura poderá ocorrer se o médium já for predisposto. Como é que nós podemos aquilatar que uma pessoa é predisposta à loucura? Uma pessoa que está entrando então no espiritismo, será que existe uma avaliação prévia para saber se a pessoa pode ou não pode exercer a mediunidade? Eu duvido. Duvido muito. Pois bem, vamos agora saber o que diz, o que disse um ex-espírita, que durante 20 anos conheceu, se aprofundou, estudou no espiritismo e até praticou a mediunidade. Então, é a palavra de peso para a nossa análise. Diz assim Ricardo Magalhães, que me concedeu uma entrevista e já foi publicada em vídeo. Abre aspas. A mediunidade, algo visto pelos espíritas como mais negativo, é justamente o fato de desenvolver e abandonar o trabalho, visto que a possibilidade de tornar-se um esquizofrênico, entre outros, é gigantesca. Eu vou repetir. A mediunidade é algo visto pelos espíritas como o mais negativo. O mais negativo, então, da doutrina espírita seria a mediunidade, nessas circunstâncias que ele fala. Justamente o fato de desenvolver e abandonar o trabalho. Desenvolve, então você para de exercer, você está propenso então a passar por esses problemas. E ele continua: para mim, dentre tantos, o que há de mais negativo é o laço que você faz com estes espíritos. O laço, a submissão, a comunhão. Ele continua: para quebrar isto é muita luta. Entrar é fácil, sair é difícil. É o que ele quer dizer aqui. Continua. E eles não desistem fácil, se é que algum dia desistem. Ele está falando, eles não desistem, os espíritos.
não vão desistir fácil. Vamos para frente. Com a palavra de um ex-espírita. Eu não posso falar que eu não conheço. Abre aspas. Fica claro na Bíblia Sagrada que o homem pode sim ficar louco pela opressão espiritual, independente se é na completa ignorância ou na ignorância mascarada. Mas mostra que o único que pode realmente libertar é Jesus Cristo, ou aquele que vem em seu nome, para a completa glória de Deus e não dos homens ou espíritos. De resto, continua Ricardo Magalhães, temos pessoas atormentadas por demônios na ignorância ou escravos de espíritos que se dizem irmãos superiores, porque reconheceram que têm que trabalhar, fazendo que ao invés de ser libertos, continuem cativos, mas agora, com um motivo, ajudar outros espíritos a passearem por seus corpos ou dominarem outros também com outro motivo. Portanto, continua o entrevistado. Esse Ricardo Magalhães também escreveu um artigo a respeito desse assunto, mediunidade e loucura. E eu escrevi com esse mesmo título, mediunidade e loucura, está no meu site, www.palavradaverdade.com. E ele continua. Portanto, há aqueles, é um conselho que está dando, há aqueles que um dia resolveram desenvolver a mediunidade, saibam que estão simplesmente dando toda a abertura a um capeta, demônio. Precisa dando toda a abertura a um capeta. Se fizer parte de uma prática espiritualista como a Umbanda, por exemplo, saiba que se largar de ser o cavalo, vai apanhar bastante por estes. Se for de uma prática espiritualista como o Espiritismo, saiba que será atormentado e eles explicarão a você que é moralmente evoluído, que esta é sua única saída. A obsessão na doutrina espírita. Continua, então, vamos agora ver o que o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, diz a respeito desse assunto, a obsessão na doutrina espírita. Entre os escolhos, ou seja, entre os problemas, as adversidades que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Está no livro dos Médiuns, capítulo 23, item 237. Então, em outras palavras, o livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec, confirma o que o ex-espírita falou. Ele coloca como um dos problemas é que o médium fica à mercê, e agora aqui Allan Kardec entra no detalhe, à mercê de espíritos inferiores, que o ex-espírita diz que são demônios. O médium, vou repetir, aquela pessoa que recebe no seu corpo espíritos. Ele dá lugar, entrega o seu corpo para que receba espíritos. E entra nesse meio espíritos inferiores. E dominam. E causam problemas. E como nós vimos, vamos examinar mais ainda na frente, problemas, transtornos mentais. Esquizofrenia, por exemplo. Agora vamos ver os conselhos e demais instruções do kardecismo. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Vamos ver. Quem vai responder aqui é o pai do Espiritismo. Ele responde, pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Ele está dizendo que é uma loucura diferente. Continua.
Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que, com os tratamentos corporais, os tornamos verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o Espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Livro dos Médiuns, capítulo 23, pergunta de número 6. Outra resposta dada a uma pergunta feita no Livro dos Médiuns. Que se deve pensar dos que, vendo um perigo qualquer no Espiritismo, julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas? Responde Allan Kardec: o meio de se lhe prevenirem os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la conhecida a fundo. Então, para se prevenir desses inconvenientes, o espírita que deseja exercer a mediunidade precisa se aprofundar mais na doutrina. O ex-médium espírita de que eu falei, Ricardo Magalhães, conhecia a fundo a doutrina das comunicações espíritas e não conseguiu libertação. Vamos ver o que ele diz. Abre aspas. O único que pode realmente libertar é Jesus Cristo, ou aquele que vem em seu nome, para a completa glória de Deus e não dos homens ou espíritos. De resto, temos pessoas atormentadas por demônios na ignorância ou escravos de espíritos, que se dizem irmãos superiores, ou que reconheceram que tem que trabalhar, tem que exercer, e entram nessa espécie de um tormento mental, dessa obsessão, e precisam ser libertos. Ele diz que isso é ou Jesus Cristo ou a pessoa que vem em seu nome, ou seja, repreende em nome do Senhor Jesus e o Espírito sai. A Bíblia diz que devemos vigiar sim, entregar nosso corpo para ser templo do Espírito Santo, e só. O nosso corpo tem que ser morada do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, não templo de espíritos. Ele está falando aqui. É viver a plenitude de Deus, cheio de Deus. Não diz que Jesus veio para fazer dos presos cativos, ou seria fazer dos cativos presos, mas veio para libertar. O artigo Loucura, Mediunidade versus Cristianismo, de Ricardo Magalhães, pode ser lido na íntegra na internet. Você procura lá e coloca, ou no meu site, você pode ler esse artigo. Agora eu fiz algumas pesquisas só na palavra de Allan Kardec e do ex-espírita. Vamos ver o que dizem especialistas. Abre aspas. Nos casos obsessivos mais graves, incorre-se em alto risco quando se põe o paciente no exercício da mediunidade. A relação mediúnica com o obsessor aumenta seu campo de ação psíquica, alargando canais e facilitando o agravamento da obsessão e das fixações impostas pela entidade maléfica, podendo levar o enfermo à loucura. Está no site da internet. Eu coloco aqui o link, o endereço. E continua aqui. Quem escreveu esse artigo? Observei ainda o seguinte quadro clínico frequentemente apresentado por eles, por essas pessoas que se apresentavam doentes. Dores pelo corpo, que se manifestam ora em um lugar, ora em outro. Frio nas extremidades das mãos e dos pés, sintomas de doenças, queda de pressão, falta de ar, arrepios, dor na nuca, enjoo e cabeça pesada, calafrios no corpo todo, chegando a apresentar febre, instabilidade emocional, que vai da euforia, agitação, ansiedade, instabilidade e nervosismo à depressão, sem causa aparente, bem como choro fácil, pensamentos negativos e pessimismo. Está também aqui a fonte dessa informação. Continua aqui a fonte.
não há dúvida que o espiritismo pode levar uma pessoa à loucura. O constante contato que os espíritas têm com coisas estranhas, que fogem ao senso comum, podem facilmente desequilibrar uma pessoa mentalmente, sã, ou agravar a insanidade de pessoas já desequilibradas. Então, se a pessoa já está desequilibrada mentalmente, o quadro pode se agravar. Mas ele diz também que pode desequilibrar, pode causar o exercício da mediunidade pode causar desequilíbrio numa pessoa mentalmente sã. Vamos para frente. Uma análise sistemática da ampla documentação por mim recolhida pode ser resumida nos seguintes pontos. Primeiro, existe impressionante unanimidade entre psiquiatras, professores de psiquiatria, diretores de hospício, etc., em denunciar a prática da devoção dos espíritos como nociva, prejudicial, desaconselhável, perigosa, perniciosíssima, etc. Segundo, há também unanimidade moral em ver na prática do espiritismo um poderoso fator de loucuras. Nesse sentido, os depoimentos são realmente notáveis. Na internet há uma lista enorme de problemas, sintomas levantadas por esse clínico, essa fonte, a respeito de detalhes das doenças apresentadas, dos sintomas apresentados, sintomas de depressão, angústia, instabilidade emocional, incríveis. Então, maiores informações vocês poderão buscar na internet, em pesquisa, no meu site www.palavradaverdade.com. Vocês colocam lá mediunidade loucura e vocês encontrarão então aqui a fonte, o nome e etc. a respeito desse assunto, que é da maior importância. E todos devem tomar conhecimento. E Allan Kardec não guardou nenhum segredo, não. Ele expôs esse problema. Como vocês viram aqui, na resposta, ele diz, pode sim, pode causar loucura. Agora tem que tomar determinados cuidados e não pode criança, de maneira alguma, exercer a prática mediúnica. É muito perigoso, segundo as palavras de Allan Kardec. Segundo as palavras do Espiritismo. Então, é uma crença em que criança não pode se aproximar, não pode exercer. Agora, é um assunto que precisa de profunda meditação. Então, exercer uma religiosidade, exercer uma prática em que nós confiamos, mas que pode causar algum perigo, pode causar transtornos mentais à minha pessoa, realmente eu achei um assunto muito importante, por isso que eu estou trazendo aqui, para uma reflexão muito profunda. Sinceramente, eu fiquei surpreso quando comecei a pesquisar a respeito desse assunto. Mediunidade e loucura. Então, meus amados, isso é para a sua reflexão. Você pode pesquisar, você pode ir na internet, que tem muitos artigos a respeito desse assunto, e você poderá tirar as suas próprias conclusões. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.